Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo uma boa noite a todos. Hoje, na nossa aula de reposição, nós iremos falar sobre auditoria ambiental e desenvolvimento sustentável. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser, uma auditoria ambiental. A auditoria ambiental é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta que está ali ancorada, atrelada ao sistema de gestão ambiental. É uma ferramenta de suma importância para a melhoria do desempenho de gestão ambiental, para as tomadas de decisões dentro do ambiente organizacional. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, sobre a norma ISO 14001, essa norma ela foi criada para auxiliar as empresas ao quê? A identificar, a priorizar e gerenciar os seus riscos ambientais como parte da operação. Ela define a norma ISO 14001, ela define a auditoria ambiental como um processo sistemático e documentado de verificação, executado para quê? Para obter e avaliar de forma objetiva evidências de auditoria, que determine se as atividades, os eventos dentro de um sistema de gestão e condições ambientais estão eficazes para comunicar esses processos ali dentro do ambiente organizacional. Então, pessoal, em decorrência, dos desastres ambientais que vêm ocorrendo aí com frequência na metade do século 22, o objetivo de uma auditoria ambiental é caracterizar a situação de uma organização para fornecer um diagnóstico atual no que diz respeito, à poluição do ar, água, resíduos sólidos, favorecendo uma definição de ações corretivas, ações de controle, de gerenciamento que poderão ser tomadas para proporcionar sua melhoria ambiental. A auditoria ela fornece também recomendações de ações emergenciais que vêm de curto, médio e longo prazo, que poderão ser tomadas para proporcionar a melhoria ambiental da empresa. E de forma bem sucinta, pode-se dizer que a auditoria ambiental ela compara resultados com expectativas ambientais. Bom, então no decorrer dos anos, se tornou importante essa atividade, de auditoria ambiental. Para quê? Para identificar e averiguar fatos e problemas ambientais, E a auditoria, ela pode ser aplicada em organizações, em locais, produtos, processos e sistema de gestão. Segundo Dias e Barbieri, 2011, a auditoria, ela tem vários objetivos, E tem vários tipos de auditorias, como exemplificado aqui. Auditoria de conformidade perante a legislação. Então, eu pego a legislação vigente e vou auditar o meu sistema, se esses trabalhos e produtos que estão sendo executados ali estão implementados ali dentro da empresa. Auditoria de desempenho ambiental, auditoria de responsabilidade, auditoria de desperdícios e de emissões, pontos que eu já enfatizei muito nas nossas aulas, auditorias pós-acidentes que podem ocorrer, auditoria de um fornecedor. Eu quero buscar um serviço de uma empresa terceirizada, então, como que é o trabalho desse meu fornecedor? E também as auditorias, de gestão. Então, pessoal, a auditoria ela pode ser interna e externa, As auditoria interna é um processo no qual é utilizado um auditor da própria empresa, O auditor interno, ele atua prioritariamente para atender a administração. Ele tem muita proximidade da diretoria, E o seu papel é o quê? Qual que é a funcionalidade dele? Avaliar se os processos estão feitos de acordo, corretamente e indicando as não conformidades. A auditoria externa
tem como principal foco a análise das políticas, procedimentos e demonstrações da empresa, né, do que ocorre ali dentro. É realizado por profissionais independentes e que devem, né, ao final da análise, emitir um parecer do que foi visualizado. Tá? Como eu coloquei aqui no slide, estas auditorias podem ser internas ou externas, né, realizadas pela própria organização ou externas por empresas especializadas neste serviço. Né? A empresa ela pode contratar um auditor externo e ele vir fazer auditoria dentro do ambiente. No caso, né, das auditorias externas, existe uma grande importância nisso, devido um requisito básico que vem a ser, né, declarado na ISO 14000, 14001 ou outra certificação de qualidade. O desenvolvimento sustentável, né, é um conceito que abrange diversas áreas, né, num ponto de equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade social e a proteção do ambiente. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é sobre a Agenda 21. A Agenda 21 brasileira é um processo, né, foi um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, né? Compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico. Por que essa Agenda 21 foi criada? Ela foi criada porque foi um documento, né, guiado ali pela Eco 92, que teve como principal objetivo servir como instrumento para a sociedade, né? Planejar ações de combate aos problemas socioambientais enfrentados pelos países, e esse projeto, né, da Agenda 21, ele está aliado, atrelado, proteção ambiental, justiça social, práticas econômicas na tentativa de alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo da sustentabilidade, os principais marcos que ocorreram, né, durante esse período até a nossa atualidade hoje. Em 1972, né, tivemos o Clube de Roma, que é um grupo de pessoas ilustres que se reuniram para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente, né, e ao desenvolvimento sustentável. Foi fundada em 1968 pelo industrial italiano Aurelio Pesei e pelo cientista escocês Alexander King. E qual foi o objetivo do Clube de Roma? O objetivo desse clube era a ideia de que cerca, né, de 20 personalidades da época avaliar questões de política, economia e social com relação ao meio ambiente. E a primeira reunião aconteceu em uma pequena vila em Roma, daí veio o nome Clube de Roma. Temos também a Conferência de Estocolmo, ou Conferência, né, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu entre 5 e 16 de junho de 1972, na capital da Suécia. Esse foi o primeiro evento organizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para discutir questões referentes, né, ambientais de maneira global. A Conferência de Estocolmo, o objetivo dela era conscientizar a sociedade, né, para melhorar a relação com o meio ambiente e, assim, atender às necessidades da população presente sem comprometer as gerações futuras. Em 1983, a ONU indicou a primeira-ministra da Noruega. Isso aqui eu já abordei alguns pontos com vocês nas nossas aulas remotas. A Gro Harlem Brundtland, para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que deveria aprofundar propostas mundiais na área ambiental, né? E foi criado alguns principais objetivos em relação a isso, que foram reexaminar as questões críticas, né, relativas ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para serem abordadas, né?
para serem abordadas, propor novas formas de cooperação internacional nesse campo, de modo a orientar as políticas e ações no sentido de fazer mudanças necessárias e dar a indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e governos uma maior compreensão dos problemas existentes, auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação mais firme, mais rígida. Temos também, né, o relatório de Brundtland, que é o documento intitulado Nosso Futuro Comum. Ele foi publicado em 1987, coordenado então, né, pela primeira-ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. O que esse documento, né, o relatório Nosso Futuro Comum, ele aponta? É um documento desses estudos, que foi chamado de Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland. Foi apresentado em 1987, como eu já falei. Ele propõe o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade, né, de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Vamos falar um pouquinho sobre a Rio 92. A Rio 92 foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão e Conferência do Rio 92, né, em Rio de Janeiro. Foi uma conferência dos chefes de estados. Ela foi organizada pelas Nações Unidas e realizada entre 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Seu principal objetivo foi debater os primeiros, né, os problemas ambientais mundiais. A Rio+10, ou Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi um fórum de discussões das Nações Unidas. Ele foi realizado entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul. E teve como principal objetivo, né, discutir soluções já propostas na Agenda 21, Primordial Rio 92, para que pudesse ser aplicada de forma coerente, coesa, não só pelo governo, mas também pelos cidadãos. A Rio+20 foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+20, né? Foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, na cidade do Rio, e o objetivo era discutir renovação de compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Em 2015, nós temos a Agenda 2030, que foi um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, e foi coordenada pelas Nações Unidas por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. São 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável e 169 metas a serem atingidas no período de 2016 a 2030, relacionados a quê? A efetivação dos direitos humanos e promoção do desenvolvimento, que irão incorporar e dar continuidade aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, a partir de subsídios construídos na Rio+20. A Agenda 2030 é um plano de ação global que reúne 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, conforme o slide que eu abordei aqui para vocês. E 169 metas que foram criadas para quê? Para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, né? Dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Aqui nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Aqui estão as referências bibliográficas, conforme descrito no plano de ensino da disciplina. Desejo a todos uma boa noite
Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos.